Quando pensamos na volta de Jesus e a relação com a tribulação e o cenário teológico nacional, eu suspeito de que a visão predominante para explicar a relação entre tribulação e volta de Jesus é a visão pré-tribulacional. Certamente isso não é um dado preciso. Eu não estou colocando aqui como se eu tivesse feito algum tipo de pesquisa ou estudo científico para concluir isso. É uma suspeita que eu tenho diante da literatura produzida, diante das principais denominações e a visão predominante em cada denominação no nosso território. Então eu concluo, eu penso que a visão predominante com respeito à tribulação e à volta de Jesus é a visão pré-tribulacional. Ah, ok, então provavelmente você é um pré-tribulacionista. Ah, e eu guardo do meu passado pré-tribulacionista, eu não sou um pré-tribulacionista, então, mas o meu passado é todo ligado a essa perspectiva. A minha igreja adotava essa perspectiva, a escola de teologia que eu me formei também, e homens que eu tenho admiração ainda até hoje, também adotam essa perspectiva, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tinha a figura do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Eu tive a oportunidade de ter aulas com ele, conversar e o privilégio de ver tanto o ministério desse homem como os efeitos, os livros que ele produziu. Enfim, adotava a visão pré-tribulacional, os Feinberg nos Estados Unidos e muitos outros grandes homens de Deus adotam a perspectiva pré-tribulacional. E como todo o sistema teológico, toda perspectiva escatológica, o pré-tribulacionismo tem que dar explicações com respeito a alguns textos. A visão, ela pode, digamos assim, o conceito geral, ele pode explicar algumas passagens, mas alguns particulares ficam ali, digamos assim, lembrando de que a perspectiva pré-tribulacional precisa dar explicações. E eu creio que talvez a maior pedra no sapato da visão dessa perspectiva é o texto de 2 Tessalonicenses 1 e 2. Mas dos dois capítulos, certamente o segundo é o mais complicado. E nesse capítulo você tem a ideia da reunião com Cristo, né, o povo se reunindo com Cristo, e Paulo lembrando aos seus leitores que antes que Cristo venha é necessário que algumas coisas aconteçam, e uma delas é a apostasia. E alguns, não todos, pré-tribulacionistas entendem que a palavra ali, apostasia, é uma referência ao arrebatamento. E então esse vídeo é uma tentativa de corrigir essa visão equivocada, e não quer dizer que você, ao corrigir essa visão equivocada, vai deixar de ser pré-tribulacionista. Muitos pré-tribulacionistas ainda adotam a visão mesmo não acreditando que ali é uma referência à apostasia. Mas a ideia aqui é fazer uma análise dessa visão, dar uma resposta a essa perspectiva, e nesse processo a gente entender então um pouco sobre o uso devido da hermenêutica, né, o caminho interpretativo, a lida com vocábulos, como devemos lidar com vocábulos. Então eu quero tomar esse exemplo negativo, essa correção que eu quero fazer, e a partir dessa correção trazer algo positivo, que é ter uma visão mais, digamos assim, mais precisa e mais, digamos assim, mais efetiva quando o assunto é lidar com vocábulos. Então, por que muitos acreditam que ali é uma referência ao arrebatamento? Bem, eu creio que esse é um exemplo ruim de quando um sistema comanda os textos. Quando o particular ele fala, né, aquilo que o sistema manda que ele fale, porque naturalmente não se pode chegar a essa conclusão lendo aquela passagem. Você precisa de um sistema prévio para te dizer, olha, aqui certamente é uma referência ao arrebatamento. E por que eu creio assim? Primeiro, porque você, ao observar um vocábulo, o que você tem que fazer? Eu acredito, eu sou daquela perspectiva que entende que a maioria dos vocábulos geralmente tem mais de um sentido, né? A visão polissêmica dos vocábulos. Então, quando você observa um determinado vocábulo, você tem então que imediatamente procurar ver como ele se encaixa dentro do próprio contexto. E depois, certamente, em um outro momento, como ele se relaciona com textos mais próximos, talvez dentro do próprio documento. E aí você começa uma busca, essa busca pode se estender a procurar em literaturas, por exemplo, no caso aqui do Novo Testamento, ou do período do Novo Testamento,
que não necessariamente fazem parte do Novo Testamento, mas fazem parte do mundo do Novo Testamento. E aí você pode também fazer aí uma abordagem e se estender uma abordagem mais diacrônica, né, através da história, e procurar ver como a palavra foi utilizada também, no caso, no Antigo Testamento, na Septuaginta. E é interessante, quando você observa a palavra apostasia, ela vai aparecer aqui em 2 Tessalonicenses 2, em Atos. No livro de Atos, a ideia é de uma separação de Moisés, né, de uma ruptura com Moisés. E a ideia lá certamente é negativa. Todas as 6 vezes que aparece no Antigo Testamento, sempre é essa ideia de separar-se de Deus, se rebelar, transgredir. Então, apostasia, o vocábulo apostasia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa seria uma exceção, aqui em 2 Tessalonicenses, sempre é uma referência a um pecado, a separar-se de Deus, a romper com Deus. Quando você observa a palavra, quando ela é utilizada na literatura do período do Novo Testamento, tanto a separação religiosa, como a separação também de algum tipo de sistema político. Mas o que é interessante é que quando o locutor, quando o escritor lança a mão desse vocábulo, ele está sempre já fazendo algum tipo de julgamento, algum tipo de análise que é negativa. Então, quando alguém diz, olha, fulano de tal separou-se da religião tal, mas ele usa a palavra separar, é uma coisa. Outra coisa, ele dizer, ele apostatou. Quando a pessoa lança a mão dessa palavra, ele já está fazendo um julgamento, e não é só uma descrição da separação, mas é um julgamento da própria separação. Isso é um ponto importante. Então, de onde a turma tira essa ideia aqui, de que aqui pode ser um arrebatamento? Até onde eu tenho visto, e aí você pode me corrigir aqui nos comentários, até onde eu tenho visto, geralmente o caminho tem sido de fazer uma análise da história da palavra, onde o vocábulo apostasia tem origem em um verbo que quer dizer separar. E quando você pega esse verbo e analisa ele, no Novo Testamento, somente 3 vezes ele vai ter uma conexão com religiosidade, separação religiosa. Na maioria das vezes ele não quer dizer separação religiosa. Eu acho que são as 15 vezes, não lembro mais agora o número de vezes. Mas dessas 15, 3 seriam somente elas religiosas. Então ele diria, tá vendo? A palavra nem sempre quer dizer separação religiosa. Só que você tem um furo aqui metodológico. Qual é o furo? Você procurar o significado de uma palavra através da história dela. Eu diria até mais, de uma história, digamos assim, possível, não garantida. Porque aqui você teria que garantir que a palavra apostasia, o substantivo apostasia, veio de um verbo que quer dizer separação. E que essa separação necessariamente quer dizer que é religiosa. Só que o significado do substantivo, mesmo que você provasse que aquele substantivo veio daquele verbo, não quer dizer que o substantivo tem a mesma carga semântica do verbo. Isso é uma falácia terrível que a gente não quer cometer. Isso é um furo antigo que, certamente, se você tiver um pouquinho de conhecimento do uso da linguagem, você não queria se utilizar de um mecanismo ou desse tipo de raciocínio que não faz o menor sentido, é falacioso. Você querer procurar na palavra apostasia um sentido positivo. A palavra sempre tem uma carga negativa. O Erickson chama isso de contrabandear significado. É um significado contrabandeado. Você pega um significado ali e traz para cá para o texto. E não é o caso aqui. Eu creio que não é só contrabandeado, é o contrário. Porque a palavra apostasia, ela sempre faz uma referência, tanto no Novo Testamento, como no período neotestamentário, como no Antigo Testamento. É uma separação de Deus, é algo pecaminoso. Tá? E como é que você usa o mesmo vocábulo para falar de uma separação que é para Deus e não de Deus? Para mim, isso é o antônimo, é o contrário do significado da palavra. Tá? Eu creio sim que, mesmo acreditando que uma palavra pode ter vários sentidos, ou seja, a visão polissêmica, eu creio que uma palavra ela pode ter um tipo de núcleo semântico que se mantém em todas as vezes que aparece, mesmo que os significados sejam distintos nas passagens, parece que em alguns casos, algumas palavras mantêm algum tipo de núcleo semântico. No caso da palavra apostasia, sim, há um núcleo semântico. Eu creio que sempre envolve separação, ruptura, abandono, mas esse abandono ele é visto de forma negativa. Então, no próprio núcleo semântico, eu diria que não é só a ideia de separação.
é separação pecaminosa, é abandono do certo. Então, como uma palavra como essa pode descrever o grande evento que é a volta de Cristo, o encontro do seu povo com a pessoa de Cristo? Não faz o menor sentido. Então, o que eu diria aqui é, se você é pré-tribulacionista, dê uma atenção redobrada a essa passagem e, sinceramente, não utilize desse raciocínio, desse sistema de entendimento para tentar justificar um arrebatamento nessa passagem. O contexto dessa passagem, quando você compara, por exemplo, com o sermão escatológico de Jesus, você vê claramente que o período que antecede a volta de Cristo é marcado pelo esfriamento, pela falta de amor, pela apostasia, pela separação de Deus. Faz muito mais sentido, tanto em termos lexicais, como em termos também intertextuais. Então, eu diria que você pode ainda até continuar sendo um pré-tribulacionista, mas certamente lançar a mão desse raciocínio nessa passagem é um furo no uso e no entendimento de como lidar com o vocábulo. Então eu espero que, se você é pré-tribulacionista, pense nisso. Se você não é, que você também perceba se você não está cometendo essa mesma falácia ou esse mesmo tipo de raciocínio, onde muitas vezes o que a palavra acaba dizendo, o que o sistema teológico prévio já determinou que ela falasse. Isso é muito ruim. Então, que isso sirva de lição para todos nós, que possamos analisar os vocábulos de uma maneira mais precisa, mais cuidadosa na nossa análise do texto sagrado, ok? Abração a todos, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Valeu!